me resgatou a minha história de uma forma que vocês vão ver ao longo do trajeto, e fez com que a minha história pudesse ser um reflexo para outras mulheres, e graças a Deus a gente vem impulsionando muitas mulheres nas suas histórias, na sua jornada, trazendo consciência, renovação da mente e sendo cada vez mais verdadeiras consigo mesma. Acho que o mais importante da nossa maternidade, da nossa filiação, é a gente ser verdadeira com a gente mesma, certo? Então, essa sou eu. O meu marido é empresário na área da gastronomia. Eu trabalhei muitos anos com vinho, tive uma empresa de vinhos por algum tempo, mas eu sou pedagoga, essa é a minha primeira formação. Fui professora por 15 anos, trabalho na clínica psicopedagógica há muito tempo, também atendendo famílias, ajudando as crianças e suas mães e seus papais também, né, a compreenderem melhor a forma de educar os seus filhos. Então, essa sou eu, e eu espero hoje poder contribuir de verdade com a jornada de vocês. Eu não sei se é possível, mas para mim é muito legal ver o rostinho de cada um. Se vocês puderem abrir a câmera, eu vou agradecer, porque isso me motiva mais, tá? Eu gosto muito assim, ó, de algo que seja bem didático, né? Lembra? Sou professora. Então, ficou com dúvida? Chama aí no chat. Lu, fiquei com dúvida, não entendi. Levanta a mãozinha. Tudo bem? Rê, pode ser dessa forma? Tá, perfeito. Porque daí assim vocês vão me dando um feedback se está sendo claro para vocês, porque o que interessa é que vocês saiam daqui aprendendo, ok? Perfeito, Kelly, seja muito bem-vinda, tranquilo, eu sei que vocês estão aí fazendo o bebê dormir, voltando do trabalho, ótimo, essa é a nossa vida, né, gurias? Eu também estava até agora aqui na função e agora a gente está juntas, isso que interessa. Então vamos lá, eu preparei um material. Eu quero compartilhar, depois, Rê, eu vou compartilhar esse material com vocês também, e você pode distribuir para elas da maneira que acharem melhor, tá bom? Eu fiz um materialzinho aqui, deixa eu só me lembrar como é que eu faço, eu vou pegar pela janela, que é fácil para eu sei compartilhar assim. Estão vendo aqui o material? Deixa eu só ver vocês aqui do meu ladinho. Tá certinho. Imagem e áudio tá ok. Perfeito, ok. Então, o nosso tema de hoje é ser mãe e empreender. Algumas de vocês estão na jornada, outras de vocês ainda estão começando. Como eu falei, eu ainda não sou mãe, estou me preparando esse ano, em nome de Jesus vai acontecer. Mas já sou empreendedora há alguns anos, como eu contei um pouquinho na minha bio, na minha apresentação. Mas nós somos filhas, né? A grande maioria de vocês aqui, assim como eu. Como diria minha mãe, ninguém nasce de chocadeira, né? E é sobre esse lugar que hoje eu quero revisitar com você. Então, ser mãe e empreender, como sustentar o próprio caminho sem romper vínculos. Uma das coisas que eu vejo mais, assim, no ambiente em que eu trabalho, com as mulheres que eu atendo, né, e que eu conheço, e que já são mães, eu sei que não é o meu lugar total de fala, mas no meu acompanhamento com as mulheres que me circulam a vida, uma das grandes dificuldades que elas têm, tanto a mãe lá na escola, enquanto eu era professora, quanto a mãe na clínica, quanto a mãe que eu mentoro, é se desvincular do filho, é deixar o bebezinho, e eu sei que vocês passam provavelmente por essa jornada também, cedo de manhã, na casa de alguém, na creche, na escolinha, e ter que sair para dar conta da vida, para trabalhar, né, para sustentar esse filho. E aí, um dos grandes desafios de nós mulheres, né, e quando nós não temos os parceiros adequados, quero dizer que parceiro adequado não significa um casamento, às vezes a pessoa, ela tem um casamento, ela tem um parceiro, mas o cara não conta com ela, quer dizer, ela não conta com o cara nunca, né, então a gente sabe que isso existe no nosso mundo feminino também, e isso é muito delicado, porque você quer fazer algo por você mesma, né? Por isso o título, como sustentar o próprio caminho sem romper vínculos. Então, como eu consigo, desde sair para trabalhar, fazer uma nova faculdade, começar a empreender, sem me sentir culpada. Existe um autor que eu gosto muito, e como eu gosto muito de usá-lo nos contextos de atendimento, eu acho que tem alguém com o microfone aberto.
Aí tá dando um pouquinho de interferência. Se puder fechar, obrigada. Um autor que eu gosto muito, ele se chama Levi Vygotsky, e ele fala assim, nasce um bebê, não nasce a mãe, mas nasce a culpa. É muito mais fácil nascer a culpa antes da maternidade em si. Por quê? Justamente por o tópico que eu quero tratar hoje. Porque a gente não vem de chocadeiras, a gente vem de uma história de vida anterior à nossa história. Então, a culpa, ela não nasce na maternidade. Você viu? Nasce a criança, nasce a culpa, depois vem a maternidade. Sem culpa, a maternidade nasce antes. Mas por que será que a gente se conecta primeiro na culpa e não na maternidade? E não no desejo, né? Naquela leveza que se eu perguntar aqui, vamos fazer um teste rápido. Levanta a mãozinha aqui. Quem se sente extremamente leve, confortável e está super em paz com a sua maternidade? Não tem dúvidas? Ó, legal, Rê. Legal, que bom. Se conseguiu chegar nesse lugar, glória a Deus. Mas a verdade é que a grande maioria de nós tem dificuldades, né? Ainda está tentando encontrar esse sentimento de leveza, esse carinho, não que não tenha amor pelo filho, não que não tenha amor pelas suas crianças, mas sempre tem aquele lugar vazio dentro de si que se pergunta, será que eu estou fazendo certo? Será que era isso mesmo? Mas e se eu deixar na casa da vizinha e alguém fizer alguma coisa, como é que eu vou lidar com isso? E ele chora na hora de se despedir da escola, eu vou para casa com aquele coração. Como professora, eu tive muitos encontros, né? Fui coordenadora até o ano passado numa escola, e vocês vão se identificar muito com essa cena. Época de adaptação, tá voltando, né? A escola tá voltando à tona, e a gente está fazendo adaptação com os filhos. Os bebezinhos aí de plantão, as mamães de bebês vão lembrar vão sentir essa sensação. E aí a prof pega com todo jeitinho, a prof diz, vem, pode vir, ele vai ficar bem. Gente, eu sei que vocês sabem que eles vão ficar bem. Mas você sai da sala, eles já param de chorar, e vocês, muitas mães, estão lá na sala da coordenação chorando, tentando voltar, para poder voltar para o trabalho sem esse choro, né? E isso faz parte da maternagem, isso faz parte de ser mãe. Esse não é o caminho da culpa, mas é o caminho da dúvida. A culpa, ela vem quando eu, ainda assim, mesmo sabendo que ele está bem, eu me questiono acerca de que se eu estou sendo suficiente. Essa é a palavra que eu gostaria que vocês aí pudessem ficar com elas internas, dentro da cabecinha de vocês. A suficiência. Tem um outro autor que eu gosto muito, que fala da Lacan, que fala da mãe suficientemente boa. Eu quero chegar nesse lugar com você, certo? Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse lugar. Obrigada, Kelly. Kelly está super participativa hoje. Sobre esse lugar de onde a gente vem. Por quê? Se a culpa nasce praticamente junto com a maternidade, algumas vezes, né, a psicanálise vai dizer que ela nasce até antes da maternagem, quer dizer que ela vem de um lugar que antecede a nossa vinda. E é justamente aqui que os estudos psicanalíticos nos ajudam a pensar, e a minha experiência de vida com as mulheres que eu atendo hoje, com as maternidades que eu acompanho, elas são realmente verdadeiras, é legítimo isso. A maternidade que vivemos hoje, ela é atravessada pela maternidade que recebemos. Não como destino, mas como ponto de partida. É como se a gente fosse uma continuação, em termos de psicanálise, a gente chama isso de comportamento psíquico. A gente acompanha o comportamento que a gente recebeu da nossa família. Quem já ouviu falar disso, para eu não achar que isso é uma grande novidade para vocês? Ótimo, ótimo. Nós estamos, né, aí num processo de humanidade mais consciente. Então, a gente sabe que aquilo que os nossos pais viveram, aquilo que nossas mães viveram, eles são projetados psiquicamente e emocionalmente falando nas nossas vidas. Então, a culpa, ela não nasce na nossa vez de ser mãe.
ela nasce na nossa infância, na nossa vez de ser filhas, ok? Então, aqui você não encontrará, aqui onde, né? Nesse capítulo que a gente vai estudar hoje, acusações, rótulos ou exigências. Você encontrará consciência, libertação e escolha. Hoje o que eu quero conversar com vocês não é trazer a culpa e jogar no colo das nossas mães. É nos autorresponsabilizar pela nossa própria história. Entendendo que aquilo que aconteceu foi algo da minha vida, faz parte da minha história de vida. E dentro desse tópico, filha, eu tive situações para vencer. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês poderem entender por que eu falo disso. E a partir disso, eu posso entender que a minha mãe, ela foi suficiente para aquele tempo. Mas que eu preciso viver a minha própria história. E eu decido fazer escolhas diferentes por isso. Ok? Então, a maternidade que a gente recebe e a maternidade que a gente vive, ela se encontra. Elas se encontram, elas vão sempre se encontrar. Ainda que a gente vá ressignificar processos e processos e processos, e aqui quem faz terapia talvez já ouviu falar sobre ressignificar, né? Ainda que a gente vá fazer tantas ressignificações da nossa infância, da nossa filiação, da nossa forma de receber amor das nossas mães, ainda assim, essa maternidade vai continuar dentro da gente. Por isso a gente tem que entender que é um processo de integração. Eu sou completa quando eu aceito a mãe que eu tive. Tá fazendo sentido para você? Mexe a cabecinha, sim, não, chat. Ótimo, muito obrigada. Ah, que povo mais maravilhoso. Vocês são ótimas, meninas. Muito, 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 muito obrigada. Isso já me dá mais ânimo para continuar. Nenhuma mulher começa a maternar, olha que importante, quando tem um filho, certo? Já falamos disso. Ela começa a maternar quando foi filha. A forma como fomos cuidadas, ou como precisávamos nos virar sozinhas, construiu em nós uma ideia silenciosa do que é ser mãe, do que é ser mãe, do que é ser mulher e do que é sobreviver. As gerações, elas vão se cruzar em algum momento da nossa vida. E geralmente quando a gente é mãe. Porque a psicanálise vai dizer, e vocês vão provavelmente concordar comigo, que se você não é mãe ainda, como eu, o que mais a gente escuta é: quando tu for mãe, tu vai entender. Quando tu pegar um filho no colo, tu vai entender. Eu tenho certeza que eu vou entender. E graças a Deus, estou esperando por esse momento, que muitas coisas a gente vai entender das decisões que as nossas mães fizeram. Ok, mas entender não quer dizer repetir. Entendem? Entender, assimilar, aceitar, não quer dizer eu vou fazer igual. Quer dizer, ok, entendi por que minha mãe falava desse jeito. Entendi por que minha mãe precisou sair tão cedo para trabalhar e me deixar sozinha. Entendi que minha mãe teve que me criar sozinha, minha história de vida. E por conta disso, ela não podia ser mãe, ela precisava ser pai, mãe, e isso, para uma realidade psíquica, é humanamente impossível. Entendi, mas eu não quero repetir essa história. Entendem? É mais ou menos por aí. Muitas de nós viemos de uma realidade, por exemplo, no meu caso, essa é a minha mãe, vocês estão vendo aí? Sou eu com 5 aninhos e a minha mãe. Muitas de nós viemos de uma realidade de mulheres que tiveram que sobreviver. Sobreviver, não viver. E às vezes, e talvez é a realidade de muitas de vocês, e foi a minha realidade durante 30 anos, eu só consigo falar de libertação, de perdão, porque eu tive essa consciência em algum momento e eu consegui passar por processos de cura que me deram essa condição de olhar para essa foto e não sentir mais dor. De olhar para essa foto e dizer, é a minha mamãe, né? Porque, ao contrário, antes, eu tinha muita dor. Eu tinha muita raiva. Muitas de nós passamos por uma criação onde nós precisamos sobreviver, porque as nossas mães sobreviviam ao dia a dia delas. Eu sou filha de uma mulher que, nos anos 90, decidiu, por conta própria, segundo a história dela,
ter uma filha e não casar. Ela decidiu ser mãe só, certo? Na concepção dela. Em determinado momento, acredito eu, essa história ela nunca vai ficar muito bem contada, justamente porque o lado da minha mãe já é falecido, né? Ela já faleceu. Então, como ela não conseguiu me contar exatamente a história, esse é o repertório que eu tenho na minha história de vida. Ela entendeu que ela não ia conseguir me criar sozinha. Então, ela decidiu que um certo homem seria o meu pai, e ela disse, esse é o teu pai. E ela me apresentou essa pessoa dessa forma, e assim foi durante 12 anos. Eu precisava dizer que esse era meu pai, embora eu não me sentisse filha dele, e não fazia nenhum sentido ele ser meu pai. Não tinham características físicas, não tinha conexão emocional, não existia, mas era uma necessidade dela de se colocar naquela situação. E hoje eu compreendo porque provavelmente, em determinado momento, ela percebeu, e talvez essa seja uma história de vocês, que talvez algumas de vocês são mães solo, se dá conta de que sozinha é impossível. E é impossível. Financeiramente, emocionalmente, é humanamente impossível criar uma criança sozinha. Há um poeta e há um ditado hindu que fala assim, é necessário, vocês já devem ter ouvido, é necessário uma tribo inteira, uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, isoladamente, é impossível, porque a criança demanda muita gente. Criança demanda emoção, criança demanda nutrição, criança demanda dinheiro, criança demanda muitas coisas, né? E uma mulher sozinha, ela vai se desgastar se ela for fazer isso sozinha, de fato. Ela vai viver uma vida cansada, sobrecarregada, emocionalmente isolada, financeiramente pressionada. Algumas de vocês estão se identificando ou identificando a sua história de vida, como eu? Muito obrigada, gurias. Obrigada. Eu sei que não é fácil a gente se olhar dessa maneira, mas é a história da vida da gente, né? E quando é a história da vida da gente, a gente precisa entender que se a gente fala dela, alguém pode ser curada ao ouvir. Alguém pode ouvir e dizer, nossa, é isso, eu posso fazer isso também, eu consigo sair desse ciclo sem fim de culpa, né? Deixa eu entender como é que ela fez para ver se eu posso adaptar na minha vida. É por isso que a gente fala da nossa história, né? Ela serve de testemunho para outras transformações. E isso, essa história que a gente viu nas nossas mães, ou eu vi na minha mãe, enquanto eu crescia, eu virei essa mulher. Eu virei essa mulher cansada, sobrecarregada, emocionalmente isolada e sozinha, financeiramente pressionada. Eu sempre fui, e isso na psicanálise a gente vai chamar de energia masculina e feminina. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas existe um processo psíquico, que é a nossa mente, a nossa alma, a forma da gente funcionar. Obrigada, minha. E quando você é uma mulher muito executora, quando você tem muitas demandas para dar conta, você inverte essa polaridade. E eu vivi assim, porque eu não via a minha mãe pedindo ajuda. Eu não via a minha mãe pedindo socorro. Eu via a minha mãe dando conta sozinha o tempo inteiro. Então, o que eu aprendi inconscientemente enquanto eu crescia com a minha mãe? Que pedir ajuda não era legal. Que eu não podia pedir ajuda. Mostrar a minha vulnerabilidade, sentir as minhas emoções, eu não podia. Eu não podia dizer para ela que eu precisava de ajuda. Inclusive, quando eu pedia, ela não tinha tempo para me ajudar. Ela tinha que trabalhar para me sustentar. Entendem? Na minha adolescência, eu desenvolvi uma forte tendência à depressão. Eu tive depressão, fui diagnosticada na minha fase adulta com transtorno de ansiedade generalizada, e eu passei por alguns exames para testar a bipolaridade, e existiu uma hipótese muito grande de bipolaridade, que eu acredito hoje, pelo tanto que eu estudei, que provavelmente era o transtorno que a minha mãe tinha. Né? Porque ela também não conseguia entender as emoções dela. Então, como ela era muito sensível, a bipolaridade torna, né? Ela é uma das características da bipolaridade é que, por favor, ninguém tente se diagnosticar, tá? É só uma leitura. Uma das características da bipolaridade é a hipersensibilidade às coisas. E aí, quando você não tem um lugar maduro ou alguém para te ajudar a sentir e organizar o que você sente, você bloqueia.
E isso é um dos sintomas da bipolaridade. Eu acredito que foi o que a minha mãe passou. Ela não teve nenhum pai, nenhuma mãe, e um papel muito importante da maternidade, aí você pode anotar, que isso é importante para você como mãe, é nutrir as emoções do seu lar. Então, o lar que é nutrido emocionalmente pela mãe é um lar onde a criança consegue perceber as emoções. Puxa, eu estou sentindo assim. Ele chora, ele é atendido, né? O bebê chora, é atendido, a mãe faz aquela leitura que vocês devem fazer super bem, quem é a mamãe de bebê aqui. Ai, deve ser fome, ou deve ser cólica, certo? Provavelmente a minha mãe não conseguia fazer isso. Então eu cresci num ambiente onde sentir era proibido. E tudo que você guarda, tudo que você reprime, você ressente. Você fica em um ressentimento interno muito grande e você começa em algum momento a dar sintomas de transtorno, de depressão e ansiedade, e era o que eu tinha boa parte da minha vida, até eu compreender isso que eu estou contando para vocês. Ok até aqui? Eu gostaria muito, obrigada, vocês são muito boas, eu quero dar mais aula, tá, Rê? Porque elas participam, elas estão super atentas, estou amando vocês. É verdade, tá? Oi, Rê. Vamos marcar já a próxima. Combinado. Eu espero estar ajudando vocês tanto quanto vocês estão me ajudando, de verdade. Eu queria fazer com vocês aqui um exercício, quem se sentir à vontade. Vai pegar uma caneta, um papel, e nós vamos fazer um exercício de mapeamento, de autoobservação. O que é isso? Aqui de novo, né? Vamos fazer um lembrete juntos e um combinado juntos. Nós não vamos culpar nossas mães, mas eu quero que a gente se ajude agora a entender onde eu parei como filha. Porque hoje o que eu desejo do fundo do meu coração é que a gente compreenda essa maternidade interna que a gente recebeu, para que a gente possa romper, andar um pouquinho a mais à frente e honrar de fato nossos pais, honrar de fato a nossa mãe, sendo melhor, não melhor no sentido de competição, mas melhor no sentido de eu conseguir vencer uma área que a minha mãe não conseguiu. Graças a Deus por isso. E eu tenho certeza que isso torna as nossas mães mais orgulhosas, porque eu tenho certeza que é o que vocês desejam para os filhos de vocês também. Então, eu queria que vocês pegassem aí um papel e uma caneta. Vocês vão fechar os olhos. Vou dar um tempinho, tá? Assim, 2 minutinhos para pegar um papel e uma caneta. Conseguiram? Ótimo. O desafio é você escrever, você vai fechar os olhos. Aqui não é assim, sabe? Ah, eu quero uma palavra bonita, eu quero não sei o quê. Não. A gente precisa vencer, quebrar a barreira mental, sabe? Eu preciso que vocês derrubem isso. Sejam verdadeiras. E escrevam a primeira palavra que vem à mente quando você pensa em paternidade. Ah, qual maternidade? A minha ou da minha mãe? Maternidade. Só escrever. O que vier. Sem julgamento. Não existe certo e errado. Ninguém vai falar. Isso é tu e tu. Legal. Quem for terminando, vai fazer aqui o nosso combinadinho. Levantar a mãozinha, botar o joinha. Para saber que vocês já foram andando no processo. Perfeito. Obrigada. Uhum. Talvez algumas de vocês tenham um pouco mais de dificuldade. E tá tudo bem. Como esse material vai ser entregue depois para vocês, se sentindo mais à vontade em fazer isso em outro momento, fiquem em paz. É legal fazer, vale muito a pena. Agora eu quero que você se pergunte se essa palavra, se isso que veio na escrita de vocês, ela nasce da tua experiência de maternidade
Ou será que ela nasce da experiência da maternidade que você viveu com a sua mãe? Ó, tô fazendo junto. É legal, porque sempre tem alguma coisa, né? Se ela vem de você, de onde será que ela vem? Se você respondeu, não, isso aqui tem a minha cara, né? Tá tudo certo, é a minha maternidade, é isso que eu entendo. Em que momento da história será que essa palavra se conectou contigo? Ela se encontrou contigo? Ó, vou fazer uma coisa, um exercício aqui, você super vulnerável, porque eu não tenho medo de vulnerabilidade. Hoje, a palavra que me veio foi socorro. Por quê? E faz muito sentido. É um momento em que eu tô querendo me tornar mãe. E eu tô um pouco preocupada com isso. Porque a minha história não é muito fácil com a minha mãe. Mas eu também hoje não tenho ninguém. Hoje eu moro numa cidade onde eu não tenho nenhum familiar. E, na verdade, não teria mesmo se eu morasse no Rio Grande do Sul, de onde eu nasci. Porque a minha família inteirinha tem a mesma similaridade psíquica, tem os mesmos transtornos que a minha mãe. Então, provavelmente, eu teria que encarar essa jornada meio que sozinha mesmo. E isso me deixa um pouco assustada, porque parece que eu vou ter que fazer sozinha como a minha mãe fez. Então, esse socorro, ele é real dentro de mim. É como se eu dissesse, meu Deus, o que, que vai acontecer? E nós estamos em tentativas aqui em casa muito reais. Ou seja, qualquer mês eu posso pensar e contar para vocês, gurias, engravidei. E eu vou ficar super feliz. Mas há uma certa insegurança. Então, qual é o meu objetivo agora? Pensando isso com vocês. O meu objetivo agora não é rejeitar o que eu sinto. Vocês entendem? Não é ficar preocupada por eu estar preocupada, mas eu assimilar por que esse medo acontece ainda. E eu tentar encontrar dentro de mim uma resposta que possa ser mais forte que o medo. Por exemplo, agora, de imediato, a resposta que vem é o que eu sinto em relação ao meu marido. A confiança que eu tenho com ele de que ele vai me ajudar a cuidar dessa criança. E de que eu não serei uma mãe sozinha, porque eu tenho um marido que é parceiro. E isso, meninas, para que vocês entendam, é uma construção. Eu vim de um casamento onde eu não teria essa possibilidade antes. E eu passei por um divórcio aos 30 anos, e toda a minha vida, todo aquele casamento que eu vivi, ele era totalmente baseado nas expectativas e nas dores que eu vivi na minha infância, junto com a minha mãe. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Ótimo. Portanto, ter o sentimento de insegurança ainda vai fazer parte. E por isso que eu concordo que quando eu for mãe, eu vou entender, muito provavelmente, muitas coisas. Mas isso não pode me impedir, que é o pacto que eu quero entrar no próximo momento com vocês, isso não pode impedir de prosseguir, né? Eu preciso devolver para minha mãe as inseguranças dela, e existe uma forma da gente fazer, e eu quero, no final, propor esse exercício com vocês, e vou me conectar à segurança que eu tenho hoje. Talvez muitas de vocês não tenham a segurança que eu tenho hoje, mas certamente vocês têm alguma segurança interna. Seja o que vocês já conseguiram vencer, seja o que vocês acreditam, e seja, especialmente, o ponto que eu mais acho importante, a segurança em Deus. Não sei se todas aqui têm a convicção disso, mas, seja da forma como você experimenta, Deus é real. E ele se torna o pai e a mãe da gente quando tudo falta. Então, que bom. Creio que vocês estão entendendo onde eu estou chegando. Obrigada. Lembrando que as gerações se encontram, né?
Vou deixar aí esse momento da escrita, vai ficar aqui um pouquinho, depois a gente volta nela, tá? Pra gente poder seguir aqui. Eu acho que o meu tempo tá ok, né, Rê? Tô tranquila, né? Tu vai me... Assim, eu fiz o link de 2 horas, pode ir até às 10. Meu Deus, vocês não falam isso! Por favor, Vamos até às 10, fique à não me vontade. libera desse jeito, mulher doida. Então, o que são gerações se encontrando, né? Gerações se encontrando é justamente os ciclos que a gente repete. Quem aqui, eu vou citar alguns ciclos, tá? E eu quero que você não precise levantar a mão, mas eu quero que nesse caderninho, nesse papel que você anotou, se você identificar algum desses ciclos, eu quero que você anote, tá? As gerações se encontram nos ciclos que se repetem. Então, por exemplo, o meu ciclo com a minha mãe, até eu entender o que eu precisava fazer em relação à maternidade que eu recebi, ele vai se repetir não só na minha maternidade, ele se repete na minha vida como mulher, ele se repete na minha vida profissional, ele se repete na minha vida financeira. Porque enquanto a gente cresce, a gente recebe uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica e uma estrutura cognitiva. Vocês sabiam disso? Enquanto você está criando os seus filhos, eles estão recebendo de você as suas crenças, os seus padrões, aquilo que você acredita. Por isso a importância da gente revisitar o que de verdade a gente é e a história de vida da gente. Para a gente poder transcender isso tudo e passar o bastão da geração com mais saúde emocional, com mais segurança financeira, com maior responsabilidade. Ok? Então, elas vão se encontrar nos ciclos, mas elas também vão se encontrar na libertação dos ciclos. Vocês vão entender por quê. Então, elas não competem, elas se encontram. A geração das nossas mães, elas viveram, em grande parte, com escassez financeira, com pouco apoio emocional, com ausência de parcerias, com trabalhos desvalorizados e a necessidade de endurecer para sobreviver. Eu tenho certeza que, se não 100%, 90% de vocês, porque, para mim, todo o meu checklist está aí. Poderíamos colocar outros ciclos até, mas aí não daria 2 horas, teria que falar umas 5 horas. Mas cada um deles é um ciclo que precisa ser encerrado na geração de vocês, na nossa geração. Escassez financeira, ela vem de um problema chamado desonra. Quem já ouviu falar em honra? Deixa eu só solicitar aqui para o meu ajudante uma água. Amor, você pode trazer mais uma água, por favor? Desonra. Eu vou falar de um lugar que eu gosto muito de falar, que é da espiritualidade, mas vou falar de religião, tá? Porque cada um tem aquilo que acredita e a sua fé. Mas existe no processo espiritual um versículo, na verdade, um mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, honra teus pais, para que seus dias se prolonguem na terra, né? Obrigada. Para que seus dias se prolonguem na terra. Quando eu não entendo esse princípio, mesmo que eu não seja religiosa ou espiritual, quando eu não entendo esse princípio, a lei espiritual que une, que rege o nosso universo, porque assim, você pode não crer em nada, mas se você parar para pensar na física, a física explica isso. Quando ela diz o seguinte: toda ação tem uma reação, certo? Tudo que tu planta, tu colhe. Está na física esse conceito. A física quântica, ela explica, mas a física básica também explica isso. Se você observar o solo, se você plantar uma semente de arroz, vai crescer arroz, não vai crescer um girassol, ok? Então, o princípio da honra é uma lei universal. O princípio da segurança também é uma lei universal, que está aqui no apoio emocional. O princípio de um parceiro único e exclusivo também é uma lei universal. Está aqui.
o princípio da valorização do trabalho, o trabalhador, ele é digno do seu trabalho, também é um princípio universal. Seja você pensar isso espiritualmente ou não, mas é um princípio universal. O princípio de você confessar os pecados, talvez isso esteja numa ordem mais evangélica, né? Mas o princípio de você falar sobre aquilo que você sente, ou seja, mostrar a sua vulnerabilidade, que é a confissão de pecados, também é um princípio universal. Está fazendo sentido? Quando a gente fere, obrigada. Quando a gente fere esses princípios, a gente atrai para nós, porque é um princípio físico, a gente atrai para nós a moeda contrária, certo? A gente, não é nem a moeda contrária, a gente atrai para nós a reação, o impacto disso. Então, as nossas gerações passadas, e esse livro que eu gosto muito de estudar, que se chama Bíblia, e mesmo assim, se você olhar na física, ele vai falar que são 3 gerações, e durante 3 gerações, o pecado dessas gerações, ele é visitado, até que levante-se uma 4ª geração. Nós vamos precisar observar nossa árvore genealógica. Quando eu vou olhar para a árvore genealógica da minha família, eu vou revisitar, e foi aí que eu comecei a encontrar o meu processo de cura, eu olhei para minha mãe e eu vi todos esses ciclos. E eu fazia. Então, a escassez financeira eu vivia, pouco apoio emocional eu vivia num casamento onde eu era abandonada emocionalmente todo o tempo. Quando eu pedi ajuda foi quando houve a separação. Eu não podia errar, eu não podia... eu precisava ser perfeita, porque eu fui criada para ser uma filha perfeita, né? Ausência de parceiros, então mesmo casada, emocionalmente eu não tinha conexão nenhuma com o meu esposo, nem ele comigo, mas isso dentro de um processo inconsciente, eu demorei para me dar conta disso, certo? Trabalhos desvalorizados, né? Eu sempre amei muito o que eu fazia, mas eu era muito pouco valorizada nos ambientes onde eu trabalhava, eu precisava estudar sempre mais, eu precisava sempre saber mais, eu precisava sempre provar o meu valor para alguém. E a necessidade de se endurecer, então aqui, né? Pedir ajuda, mostrar que precisa dessa ajuda, menos ainda. Então, eu vivia tudo isso e eu olhei para minha mãe e vi que ela, da história de vida dela, era a mesma coisa. Entre outros, né? Como eu já falei, que eu não citei aqui. Quando eu olhei para minha avó, a coisa só piorava. Eu tenho certeza que vocês têm histórias assim. Abuso emocional, abuso físico. O meu avô foi bígamo, então ele tinha 2 famílias. E a história é muito doida. Quando eu tiver 5 horas, Reda, eu conto. A história é muito doida. E a coisa só vai piorando. Então, você vai lá revisitar o bisavô, a coisa sempre, o buraco sempre é mais embaixo, né? A minha mãe dizia, bota a merda no ventilador, que você vai ver que a coisa só vai se espalhar. E é exatamente isso, não é? A coisa vai piorando. Mas por que a gente precisa olhar? Não para se sentir a pior e nem para rejeitar, mas para entender por que a gente está nesse ciclo. Por que será que eu trabalho, e no final do mês não me sobra nada? Agora, se você quiser mostrar sua vulnerabilidade, como eu mostrei aqui, você pode levantar sua mão. Mas quem aqui sabe que é inteligente, sabe que tem potencial, mas não consegue ganhar mais do que o teto? E chega ao final do mês, está sempre faltando. Obrigada, Ana Claudina. Entendem? Porque o nosso ciclo de escassez, ele é muito, muito, muito geracional. E ele feriu um princípio de honra. Porque nossas famílias entenderam que honra é fidelidade. Que honra é lealdade. Que honra é eu fazer tudo quietinha e obedecer minha mãe. Que honra é fazer em obediência o que minha mãe e meu pai querem. Só que isso não é honra. Isso é lealdade e fidelidade. Honra é transcendência. Honra no hebraico, ele tem exatamente essa. Honra no hebraico significa pular. Eu pulei. Eu saltei. Eu saltei uma geração. Entendem? Eu libertei.
uma direção. Quem já tinha ouvido falar sobre isso? Ótimo. Então, hoje a gente vai precisar pensar como que a gente pode separar honra de lealdade e fidelidade. Nós fomos educadas num princípio de lealdades e fidelidades. Por isso que a gente continua ferindo honra e por isso que a gente continua em escassez financeira. Ok? Quando a gente vive em lealdade, lealdade quer dizer assim, se eu for melhor que a minha mãe, será que ela vai continuar me amando? Se eu ganhar mais dinheiro que os meus irmãos, será que eles vão continuar me aceitando? Esse é o tipo de dúvida que a pessoa leal tem, inconscientemente. Se eu conseguir, se eu empreender, aqui as meninas que estão querendo empreender, se eu empreender e eu me tornar melhor que o meu marido, será que ele vai me abandonar? Porque, afinal de contas, a minha família foi até aqui. E todo mundo é feliz assim. A família do meu marido tinha até uma musiquinha. A musiquinha deles é: nós somos pobres, todos nos odeiam, mas tudo bem, a gente se ama. Isso era em espanhol, tá? Tô traduzindo para vocês porque o ritmo era terrível. Né, amor? Olha, ele tá levantando a mão aí. Olha só que tamanha lealdade e fidelidade a um clã, a um sistema, achando que é honra. Nós somos criadas para ser obedientes. A minha história, ela é muito marcada por obediência. Eu fui realmente a filha que precisava dar muito certo. Como eu era filha única e a primogênita, né, primogênita e única, né, todo o ciclo parou em mim. Vocês entenderam? Eu não tinha nem como dissipar a energia aqui. Não tinha para onde ir. Quando a minha mãe tem esse relacionamento com o Geraldo, que é esse homem que ela me apresenta como pai, ela diz para todos, porque ela precisava ter uma família, né? E vocês vão ver aqui, eu vou mostrar uma fotinho para vocês, que eu quero explicar bem direitinho para a gente poder sair dessa lealdade aí. Quero todo mundo hoje saindo dessa lealdade. Em nome de Jesus. Essa é a família que a minha mãe construiu para mim. Ó, tá aqui ela, eu, bem gordinha e feliz, e bem gordinha e comia muito, tá? Tudo certo, mas era a ansiedade já aqui aparecendo. E esse é o Geraldo. É uma família que, na cabecinha dela, estava tudo certo. Só que ele não era nem casado com ela, ele era um amigo dela e nesse complô todo eles entenderam que assim seria melhor para mim. Quando eu tinha 12 anos, eu me acordei porque eu achava tão estranha essa relação, tão estranha essa família, porque eu não tinha sentimento por ele, né? Mas eu não podia sentir, eu não tinha direito de sentir amor, vontade de ser amada, querida, eu não tinha esse direito. Eu tinha que dizer que ele era meu pai e aceitar essa configuração familiar. Embora eu interrogasse minha mãe sobre isso, tem? Quando eu tinha 12 anos, eu acordei durante uma ligação dela em que ela dizia para ele que ela sabia que estava na hora e que tinha que me contar a verdade. Então eu confrontei ela, porque eu achava que realmente essa verdade tinha que vir à tona logo, eu não tinha noção do que estava acontecendo. E eu confrontei ela. E ela acabou me dizendo, então, que de fato eu não era filha do Geraldo, né? Eu tive 2 minutos, 2 segundos para sentir a minha dor. E automaticamente a minha mãe inverteu para a dor dela, me pedindo para que eu não contasse para ninguém essa história. Porque o que ela ia falar para os outros? Entendem? Vocês conseguem entender que aqui eu não fui legitimada em dor? E eu tenho certeza que talvez vocês não tenham essa história. Mas, muito provavelmente, vocês também não foram legitimadas em muitas dores de vocês. Muitas vezes que vocês tentaram pedir ajuda, vocês tentaram explicar o que vocês sentiam para a mãe de vocês, e certamente nem a mãe nem o pai conseguia compreender, porque eles foram treinados a obedecer a mãe e o pai deles. E a mãe e o pai deles, na geração passada, ensinou a eles que sentir era errado. Então eu fui obediente até minha mãe morrer. Porque sentir, o que ela recebeu é sentir errado, você não pode pedir, você não pode interrogar pai e mãe. Eu já fui demais interrogando ela, então eu não tinha o direito de contar a minha história para ninguém.
E eu obedeci. Eu só fui contar essa história para minha família quando minha mãe faleceu e eu tinha 17 anos. Então, até então, eu honrei na minha cabeça um pedido da minha mãe. Isso não é honra, isso é fidelidade. Entende? Tá fazendo sentido? Ok. Então, o princípio da honra estava completamente distorcido na minha família. Então, não tinha como eu viver como uma mulher próspera se eu não sabia honrar. Se, na verdade, eu era fiel e leal à história da minha mãe. E não libertava ela, nem a culpa dela, porque com o passar do tempo, por eu ser uma filha obediente, a filha obediente para de sentir, a filha obediente responde aquilo que a mãe quer, a filha obediente não tem direito de transcender. Então, ela não honra. E aí, o que acontece? Ela vive culpando a mãe por fazer as coisas. Vocês entenderam de onde é que nasce a culpa? Sim? A filha obediente se culpa por não fazer a mãe feliz. Quando ela tenta transgredir, quando ela tenta fazer algo diferente. E isso vai atrair para sua vida escassez financeira, porque você não está honrando, você está sendo fiel. Pouco apoio emocional, porque você não foi educada emocionalmente para pedir ajuda. A ausência de parceiros, porque você não pode contar com ninguém. Você tem que fazer aquilo que você foi ensinada para fazer. Isso faz você atrair trabalhos desvalorizados, então você vai ter dificuldade de empreender, porque você não sabe fazer por você mesmo. Você sabe fazer através de uma história que contaram para você. Que você tem que trabalhar muito, que trabalho é difícil, que dinheiro é difícil, então você tem que obedecer a essa ordem mental, essa ordem sistêmica. E muito mais ainda, que eu acho que é um dos piores tópicos, é você ser dura. Você tem que sempre se mostrar forte, entendeu? Eu não posso mostrar que eu sou fraca. Deus do livre! Hoje, a gente brinca aqui em casa, né? Amor, eu não quero sandália de gladiadora. Eu não quero lutar, não quero ser guerreira, eu quero ser vencedora. Se alguém vem com um papo para mim, e aqui eu não estou falando que eu sou contra ao empoderamento feminino. Eu sou contra ao empobrecimento feminino, que está associado ao empoderamento feminino, muitas vezes, quando erroneamente pensado. Quando você anula o que você sente para dar conta da vida, você não está sendo feminina. Entendem? Legal. A Kelly tá de parabéns. A Kelly vai ganhar todas as honras do final. Bom, então, até aqui, tá dando para acompanhar, gurias? O assunto é muito denso ou tá ok? Posso prosseguir? Legal. Escreve aí no chat se você está se identificando. Ah, tá, que eu perdi o chat aqui, vocês estão escrevendo. Sempre foi assim comigo. Uau, gente, eu perdi o chat. Eu vivi toda a minha infância e adolescência. Uau, Aline, que forte. Uau, Nai. Sinto muito, tá? Minha mãe sempre fala que ela é guerreira, trabalha muito, mas não tem estabilidade. Que a guerreira, ela não tá, ela não é autorizada a parar de lutar. Guerreira vai para um arquétipo mental de mulher. Vocês assistiam aqueles filmes da Xana, quando vocês eram criança? Não sei se é da idade de vocês. Sim. Vocês lembram que ela vivia em cima de um cavalo, cabelo ao vento, meio selvagem, ninguém domava? Quando a gente pensa na guerreira, o arquétipo mental que a gente faz é dessa mulher. E essa mulher, ela não para de lutar nunca, ela vai ter uma batalha. Só que o dinheiro, ele vem no descanso. Quando Deus criou o mundo, ele criou em 7 dias. Em 6 dias. No 7º, ele descansou. A plenitude das coisas está no descanso. E dinheiro é plenitude. Dinheiro não vem pelo esforço contínuo.
Dinheiro vem pela permissão em se sentir valorizada. E mulher, para se sentir valorizada, ela tem que descansar. É uma energia feminina do descanso que a gente precisa reconquistar. Xena Princesa Guerreira. Assim, a gente foi criada para ver esse tipo de desenho absurdo na nossa cabeça, que aí só piorou. Se já era difícil, né? Imagina com esse monte de coisa. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Obrigada, meninas, pela participação da Mali a respeito do dinheiro estar em fase de aprendizagem. Legal. Legal. A gente vai aprendendo, né? Tá tudo bem? A gente vai aprender à medida que a gente se permitir. Uau, Aline, eu desejo que você encontre um descanso, tá? Desejo que você comece a se valorizar. Eu vou chegar nesse lugar que é a autorrealização e a permissão, tá? Para a gente poder estudar juntas sobre isso. Voltei para a tela aqui. Vocês estão vendo? Tá. Gente, eu perdi o traquinho aqui, peraí. Como é que eu faço agora? Peraí, Gurias, perdão, tá? Sou meio velha em algumas coisas. Pronto. Voltou, né? Só que agora eu perdi a tela de vocês. Já voltou. Certo. Obrigada pela paciência que vocês estão dando comigo, que às vezes eu me perco um pouco. Talvez seja o meu TDAH. Algum resquício eu vou ter, né, Luiz? Bora lá, então. Bom, até aqui, ok. Fechou? Entendemos de onde nasce a culpa. A culpa nasce destas relações mal resolvidas. Dessa árvore genealógica que não respeitou processos. Então, a gente vem carregando, não respeitou princípios, e a gente vem carregando a culpa de uma geração inteirinha. Aliás, de 3 gerações inteirinhas. E isso vai nos causando um aprisionamento, porque vai nos trazendo feridas emocionais, dores emocionais. Se eu fui silenciada, como uma de vocês falou aí, fui silenciada a vida toda, eu vou desenvolver uma dor emocional, a da insuficiência, a da rejeição. Poxa, mas nada do que eu faço tá bom? Se eu quero falar, eu sou interrompida, né? Alguém quer falar? Você me tem invejosa. Alguém tá com o microfone aberto, eu acho, né, Rê? Tá, obrigada, que eu achava que estava querendo falar alguma coisa. Então, dores emocionais e a nossa criança interna. Para a gente poder sair desse lugar de culpa, a gente precisa entender, primeiro, de onde nasceu, para onde a gente está indo, que são as dores emocionais, e poder liberar isso, para poder viver a vida com liberdade. Eu declaro que vocês vão viver com liberdade daqui para frente. Porque nada melhor do que você ser responsável pelas escolhas de você. Amém, Nai? Nada melhor. Esse é o objetivo do reino de Deus. Esse é o objetivo que nós, como mulheres, mais queremos. Eu quero empreender, eu quero fazer, eu quero ganhar meu dinheiro, mas eu não avanço. Por que eu não avanço? Nós estamos tentando entender aqui por quê. Tá bom? Então, dores emocionais é a nossa criança interna. Sem nós ajudarmos a nossa criança interna a sobreviver e a entender o que aconteceu com a gente, ao invés de nos tornarmos mães maduras, a gente materna a partir desse lugar, da infantilização. Então, a gente não dá para os nossos filhos a mãe segura, a gente dá a dor. E foi o que as nossas mães nos deram. Entenderam a lógica, né? Lembrando do processo. Dor emocional não é trauma. Dor emocional, trauma é aquilo que você viveu, passou, ressentiu e você entendeu, tipo, um acidente, por exemplo, eu tive um trauma com a morte da minha mãe com 16 anos, né? Isso é um trauma, é um episódio que marca a sua vida. Dor emocional é um sistema de situações que circundam a tua aprendizagem, a tua vida, as tuas formas de te relacionar com a tua família, com o teu pai e com a tua mãe. Dor emocional é aquilo que não pode ser sentido, nomeado ou acolhido enquanto você crescia. Ela aparece como medo excessivo,
ansiedade, autocobrança, dificuldade de descansar, olha aí, ó, e sensação de abandono ou insuficiência. Então, de novo, se eu não cumpro o princípio porque eu fico debaixo de uma lealdade, obediência a uma geração, a forma como minha mãe aprendeu, eu me torno uma menina adoecida. E eu, sem eu ter consciência de que minha menina interna está adoecida todo esse tempo, eu fico carregando todo o medo de ser, vou colocar bem entre aspas, tá? Melhor que a minha mãe, de superar minha mãe. Eu fico carregando a ansiedade de talvez perder o controle, porque se eu deixar de obedecer, eu vou perder o controle. A gente aprende a controlar em obediência. Vocês já tentaram? Observem as crianças de vocês. Observem os filhos de vocês. Quando a criança está tentando controlar, vocês já perceberam? Quando o filho de vocês está entrando em controle? É quando ele entendeu como funciona a família. Então, ele entendeu só... A gente ainda fala assim, só meu olhar funciona. Olha como eu sou boa. Só no olhar, que já é intimidador, provavelmente, já funciona. Então, a criança controla o teu olhar. Porque ela sabe que se tu olhar de uma maneira, ela precisa mudar o comportamento. Criança segura, ela não muda com o olhar. Criança que vive num ambiente onde o amor é seguro, você pode olhar 55 vezes, ele só vê amor, ele não vê medo. Nem intimidação. A gente recebeu medo e intimidação. Então, a gente acaba controlando o olhar. A gente entra, a gente cresce sempre naquela sensação de que alguma coisa vai acontecer. Então, a gente procura o problema nos ambientes. Eu fiz isso com a minha profissão. Eu consegui usar isso ao meu favor. Mas, às vezes, não é fácil. Vocês estão me entendendo? Sim, eu também, Deus o livre. Não é? Graças a Deus, vocês não são assim os filhos de vocês, né? Mas a gente recebeu. E se você foi até hoje, amanhã você não é mais. Tá bom? A gente vai viver nessa ansiedade, nessa autocobrança, porque autocobrança é, eu preciso dar certo, eu preciso fazer o que minha mãe me pediu, eu não posso errar, não posso falhar. Sensação de abandono. Oi? Não, acho que alguém ligou de novo. Dificuldade de descansar, porque está sempre hipervigilante. Nós viemos de uma educação onde a gente precisa estar sempre, te comporta, vai lá na casa do teu amigo, tu não faz isso, tu não fala aquilo, tu não pede... Eu não podia pedir água na casa dos meus amigos. Não sei se vocês falaram isso, mas eu fazia. Minha mãe dizia, você não pode pedir água, tá com sede, volta para casa para tomar água. Gente, até hoje eu não consigo entender por que eu não podia beber água na casa dos meus amigos. Isso eu nunca vou conseguir. O meu menino é assim, mesmo eu olhando feio para ele, brava. Ai, que delícia! Ai, que delícia, coisa boa que você significou. Ele está num lugar seguro, né? Porque ele sabe que você não está brava. Talvez para ele é uma brincadeira, é um amor seguro, ele não sente essa braveza de você. Mas a gente veio, como vocês estão constatando, a gente veio desses ambientes, né? E isso nos causa muita dificuldade de viver uma vida em liberdade. E a vida em liberdade é onde a gente tem a abundância, né? Abundância de todos os tipos, abundância emocional, a permissão em sentir as coisas, a permissão em sentir, meninas, orgasmo, a permissão de sentir prazer na vida, a permissão de sentir prazer na maternidade. Está tudo associado a um ambiente onde eu não fui valorizada, onde eu não fui validada, então eu não tenho permissão de sentir nada. Só de viver e sobreviver. A minha filha... vocês estão conversando entre vocês. Gostei. Já tô vendo. Meu olhar é mesquinada. Ótimo. Daí tu pega e conversa, tá, Aline? O olhar é mesmo que nada, ambiente seguro, amor verdadeiro. Aí a conversa consegue encontrar lugar de regulação.
lugar de coerência. Quando essa dor não é elaborada, ela atravessa gerações, nós já entendemos isso. Aquilo que não foi curado em nós tende a ser vivido pelos nossos filhos. Agora é o princípio da honra. Então, se antes eu vivia debaixo de uma legalidade espiritual e emocional, onde eu precisava ser emocionalmente ligada à minha mãe, ao meu pai, à minha família, porque minha família é assim, nós somos unidos, então ninguém destrava, ninguém enriquece, né? Deus o livre. Eu sou a primeira da minha família a fazer faculdade. As minhas primas, com 16, 20 anos, já estavam tendo filhos. Tá tudo bem, né? Hoje elas conseguiram, a partir disso, resolver muitos problemas. Mas nenhuma de nós foi criada para vencer na vida no sentido intelectual. A gente foi criada para trabalhar e ganhar dinheiro, para pagar as contas, né? Então, fui a primeira que fez a faculdade, na verdade, a única, que saiu muito cedo daquele clã, e isso também eu agradeço a vida, né, ao Senhor, porque Deus realmente me resgatou daquele ambiente, né? E com a morte da minha mãe, como ninguém podia me cuidar, ninguém tinha condição emocional, muito menos financeira, eu fui parar na casa dos padrinhos e ali eu consegui viver uma vida mais tranquila. Eu encontrei descanso e misericórdia, eu vou falar sobre isso logo. Curar a própria maternidade interna não é um luxo, é um ato de responsabilidade emocional. Bom, agora vai entrar finalmente no tópico de vocês, né? Que é o que a gente queria tratar até agora. Mas eu creio que vocês estão entendendo e fazendo muitas relações com o trabalho, com a situação financeira, estão provavelmente respondendo muitas dúvidas de vocês até agora. Maternidade, empreendedorismo e travas invisíveis. Muitas mulheres travam quando precisam crescer, porque inconscientemente crescer parece trair a história da própria mãe. Falamos disso até agora, né? Se minha mãe sofreu para sobreviver, por que sou eu, quem sou eu, para viver com mais leveza? Eu quero que você responda lá no seu caderninho essa pergunta. Se a minha mãe sofreu, se você se identifica com essa frase, tá? Se a minha mãe sofreu para sobreviver, quem sou eu para viver com mais leveza? Essa é uma resposta, essa é uma pergunta que vai tentar responder algo sobre a tua identidade. Qual é o nível de consciência de identidade que você tem? Será que é uma ansiedade, será que é uma identidade pautada ainda no sofrimento da mãe? Ou será que eu já estou me autorizando a viver uma outra vida? Porque a minha resposta, ela pode ser assim: quem sou eu para viver com mais leveza? Eu posso responder, eu não sou ninguém, porque, infelizmente, eu tenho que cuidar de todo mundo. O que eu respondia para mim é uma historinha que eu contava para mim mesma, a historinha do vitimismo, que eu contava era que eu não era capaz. Então, quem sou eu? Eu não sou capaz, não tenho condições, eu não consigo. E hoje eu consigo responder, e eu estou vendo aqui vocês responderem coisas bem parecidas, glórias a Jesus por isso. Quero até ler aqui, ó. Oh my gosh, perdi. Me sinto assim, tá? Já vou voltar lá, Indiara. Minha mãe sofreu, trabalhou até morrer, mas eu quero muito romper quebrando essa maldição. Ó, aí vem uma identidade que já está em ascendência. Se minha mãe sofreu para sobreviver, quem sou eu? Eu sou aquela que vai romper e quebrar a maldição. Entendeu, Ana? Recebe aí em teu espírito. Eu sou a pessoa que vou mudar essa história. Aleluia, Kelly! Isso! É isso! A gente vai mudando a frequência interna, a gente vai acessando um outro lugar quando a gente entende, ok, mãe, eu sinto muito pela sua história. Eu sinto muito que a senhora teve que viver e carregar tudo isso. Mas eu estou te devolvendo isso, porque eu preciso de leveza, eu devolvo essa bagagem espiritual. Eu devolvo essa desonra, porque eu quero te honrar. Eu quero honrar a sua história, vencendo naquilo que você não venceu. Certo?
Aí eu perdi de novo o negócio aqui, gente. Preciso aprender a mexer nesse negócio. Como é que eu faço? Vou ter que parar de novo. Ai, Jesus, maravilhoso. E tô indo bem, né? Só me perdi às vezes, mas tá tudo bem. É que é um assunto sério, né, gente? É um assunto duro e eu acho que se a gente também não eu entendo as travas da gente, sabe? Eu quero dizer para vocês que eu sinto muito pela história de vocês também, eu sinto muito por vocês estarem, eu também sei que muitas de vocês já conseguiram virar muitas páginas, né? A Max é um exemplo, que eu consegui conhecer um pouco mais de perto, a Rê também, né? Vocês estão ouvindo a minha história, e eu sei que se eu sentar com cada uma de vocês, vocês já têm grandes conquistas para contar. Aqui é um lugar para a gente se sentir seguras e transcender ainda mais, entende? Aprofundar ainda mais nessa identidade, firmar cada vez mais a identidade naquilo que a gente se compromete em ser, tá? Mas crescer não é abandono, é atualização de frequência emocional. Na física, né, e assim como no mundo espiritual, porque eu creio, de novo, né, vou falar desse lugar, e aí você filtra como você quiser, eu creio que o Senhor, Deus criou todas as coisas, e Ele é o dono do universo, Ele é o criador do universo, então todas as leis foram criadas por Ele. Então aquilo que está no mundo espiritual, ele é materializado e explicado na física de uma forma quântica. Aquilo que acontece no mundo espiritual, inclusive na astronomia, a gente estuda da seguinte maneira: astronomia, tá? Não astrologia. Astronomia é o estudo das estrelas e dos planetas. A gente estuda que tudo que está no céu, olha que demais isso, gente. Tudo que tem no céu, todo componente químico que está no céu. Quem já estudou tabela periódica na escola? Cada um daqueles elementos químicos que são encontrados na Terra são encontrados nos planetas e nas estrelas. Ou seja, aquilo que está ligado no céu é ligado na Terra. É demais, né? Esse Deus não é gente, ele cria as coisas e a gente só aprende com ele. Então, é real isso. Quando a gente entende que o mundo espiritual, a lei da física explica todas as coisas e elas estão falando a mesma coisa, a gente é livre para olhar para isso sem religiosidade, sem medo, né, de tocar nesse assunto. Mas por que eu estou falando isso? Porque a frequência, ela na física, ela é usada como ondas, ela aparece como ondas. Quando a gente, por exemplo, quer sintonizar numa rádio, e a gente, vocês devem ter praticamente a mesma idade, a gente ficava procurando, ficava aquele chiado até encontrar a onda sonora, a frequência certa, para poder ouvir a música, ok? Frequência na física, ela está em todos os campos da nossa vida. Então, a frequência está lá no rádio, que é a materialização daquilo que é invisível, que passa como ondas sonoras invisíveis, e daquilo que conecta no céu, que é a frequência de Deus, que é a ação, a lei universal que Deus nos dá para entender como o mundo funciona e como o mundo espiritual funciona. E isso também é interno. Por isso que algumas vezes, e talvez algumas de vocês vão se identificar, você está conversando com alguém e dá vontade de chorar com ela. Você está entrando na frequência emocional dela. Você já passou por isso? Levanta a mão para mim não achar que eu sou a única doida aqui. Graças a Jesus. Sabe? Você se emocionar com a pessoa, a pessoa começa a falar, às vezes a história não tem nada a ver contigo, nada a ver. Mas dá um embrulho aqui, tu fica com aquele nó na garganta, dá vontade de tirar a carteira, dá tudo a pessoa, porque a pessoa quer ajudar ela. Então, entrou na frequência emocional. Assim como existe a frequência espiritual e a frequência psíquica, que é a frequência da consciência, que é onde a gente realmente muda a história de vida da gente. Tá dando para acompanhar, gurias? Vocês viram como eu sou bem gaúcha, né? Às vezes eu puxo um gurias. Bom, respondendo quem eu sou,
a gente começa a entrar nessa frequência da nossa história, a gente começa a entrar na frequência emocional de transformação da consciência. Eu preciso de uma consciência renovada, por isso que eu preciso compreender o que aconteceu, e eu preciso de um alinhamento interno, de uma aceitação disso, de forma a minha frequência emocional ter um novo sentido, que é o que eu chamo de permissão, eu me autorizar a viver o novo. A consciência é o entendimento do que aconteceu. É quando vocês responderam lá, quem sou eu para viver com mais leveza? Eu sou aquela que vai romper. Ó, frequência cognitiva, frequência da consciência. Agora, a emoção é eu administrar, eu permitir que a minha menina interna sinta o que ela sentiu e eu liberar perdão sobre essa minha história de vida. Ok? Vamos chegar lá juntos, tá? A frequência que você acessa hoje define o tipo hoje, dia 6/2 de 2026, define o tipo de decisão que você toma, o tipo de coragem que você vai sustentar e o tipo de exemplo que seus filhos recebem. Até agora, eu estou só ouvindo histórias de mulheres que já são exemplos incríveis para os seus filhos. Imagina se a gente entrar nessa frequência junta de uma cura emocional e de uma liberação de perdão, o quão mais vocês vão andar, quantas milhas mais vocês vão avançar, quanto de honra vocês vão liberar para suas mães e o quanto de acesso a bênçãos espirituais vocês vão acessar, vocês vão derramar sobre a vida dos seus filhos e de vocês. Fazendo sentido? Bom, então, para a gente chegar nesse lugar, eu quero falar um pouquinho sobre a autorrealização. Aqui a gente está falando, ó, o tipo de exemplo, a frequência que você quer entrar, e agora eu quero entrar nessa frequência emocional com vocês. Autorrealização. Aqui ainda tá, eu estou falando de autorrealização porque ele é um termo mais técnico, mas eu entendo que é permissão, tá? Se você quiser anotar ali autorrealização igual a permissão, é a mesma coisa, tá bom? Autorrealização ou permissão é um comportamento, ou seja, a gente veio aqui crescendo com uma consciência, veio aqui, tá? Tô entendendo, tô chegando lá. Agora, a gente precisa se comprometer. Comportamento é um comprometimento que você tem consigo mesmo, ou um comprometimento que você tem com uma geração, com a geração dos seus filhos. Então, a autorrealização ou a permissão é um comportamento, é um comprometimento que eu tenho comigo mesmo, com a geração dos meus filhos, de que eu vou sustentar emocionalmente esse compromisso. Se eu hoje sair daqui da aula, que a Max, que a Renata organizaram com a Luana, com consciência de que eu vim para romper um padrão de maldição, de heranças espirituais inadequadas, de desonra espiritual, e que eu vou liberar perdão para minha mãe, porque eu quero me livrar dessa culpa, eu quero liberar minha mãe da culpa, e eu quero acessar o padrão de honra, porque eu entendi que, a partir disso, eu posso sustentar melhor a minha casa, com maior leveza, eu vou precisar me comprometer com a permissão, como um comportamento diário, tá? Vocês vão entendendo mais à medida que a gente vai falando. Autorrealização ou permissão é um comportamento. Generosidade é uma virtude. Misericórdia consigo mesma é um caminho espiritual. A gente veio aqui construindo um pensamento. Acessamos uma consciência nova juntas, que a maioria de vocês já tinha. Agora eu quero ajustar isso aqui a uma frequência emocional, para que você tenha sustento nisso aí todos os dias. Como? A partir... Agora a gente precisa entender que o caminho é inverso. Eu falo do autorrealização, da permissão, como comportamento. Só que ele só é possível a partir da misericórdia. Eu só consigo sustentar um comportamento quando eu olho para a minha história e eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia da minha mãe, eu tenho misericórdia dos meus pais, mas mais ainda, eu tenho misericórdia de mim. Faz sentido? Alguém já parou para pensar se consegue exercer misericórdia?
consigo mesma? O que é misericórdia? Não é pena? Vê se alguém consegue definir para mim ali no chat. Misericórdia, do jeitinho que você acha, não tem certo e errado. Errado. Oi, Indiara. Ó, a Indiara tá chegando lá. Se perdoar. Isso, Indiara. Perfeito. Isso. Misericórdia é o auto-perdão. Misericórdia, vocês são maravilhosas, gente. Eu quero dar todos os dias aula para vocês. Tem gente que leva uma vida inteira para entender isso aí. Vocês são, ó, ligadas já. Misericórdia não é pena, não é autocomiseração. Poxa, olha aqui a minha história, olha aqui o que fizeram comigo. Misericórdia é compreender que a minha história fez de mim, combinado, Rê, a minha história fez de mim quem eu sou. E através da minha história, eu me emociono falar isso. Através da minha história, hoje vocês estão ouvindo uma mulher que se perdoou a sua história. Porque através da minha história eu posso contar para vocês isso e vocês acessarem o nível do perdão. Vocês acessarem a liberdade, vocês acessarem a verdade sobre vocês mesmos. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Misericórdia é aceitar a verdade como ela foi. Custe o que custar. Doa a quem doer. Então agora, deixa eu só completar essa história aqui. A misericórdia, então, é um caminho espiritual. Eu acesso ela me perdoando a minha história, minha jornada que me trouxe até aqui, aceitando a vida como ela foi. Aí, o que acontece comigo? Vocês vão começar a sentir isso durante a semana, porque nós vamos fazer uma ativação aqui online agora, em nome de Jesus. Enquanto eu estou aplicando misericórdia na minha vida, eu vou ativando uma virtude que rasga o céu. A virtude da generosidade. Não tem como eu ser generosa. Eu posso ser boazinha, que é diferente de generosa. Boazinha é aquela pessoa, eu fui muitos anos assim. Ai, como eu sou doadora. Olha como eu dizimo na igreja. Olha como eu dou ofertas, irmãos. Você já deve ter percebido que eu sou crente, né? Julguem como vocês quiserem. Mas eu era assim. A boazinha, ela precisa mostrar que ela faz. A generosa, ela entende que primeiro ela precisa dar para ela mesma, para depois dar para o outro. Vocês entendem? A Bíblia nos diz que a gente precisa amar os outros como a si mesmo. E esse é um princípio. Um princípio. Eu primeiro preciso aplicar generosidade em mim, porque daí ela vira uma virtude. Virtude quer dizer, independente de mim, porque eu testei e apliquei, isso acontece. Independente se eu estou com vontade de dar, eu vou dar, porque eu tenho para dar. Não é maravilhoso ser generoso? Entende? Virtude é independente se eu quero, eu dou. Porque hoje eu vivo num transbordo tão grande, eu vivo num transbordar tão grande, que qualquer uma que encostar do meu lado vai ter que ouvir o que eu faço. Entenderam? E a generosidade, ela transborda. Ela é uma virtude. Aí você vai começar a se comportar com permissão. Vocês viram? Eu trouxe primeiro a permissão, porque é o teto, para mostrar que a base está no auto-perdão. Ok, gurias? É um caminho sem volta. Lascou, como diz o povo aqui de Santa Catarina. Deixa eu colocar aqui, apresentar outra coisa nova. Eu tenho que de novo parar. Toda vez que eu volto, eu preciso voltar aqui, porque eu não sei fazer diferente. Tá. Vamos lá. Estou muito feliz que vocês estão me acompanhando. Estou muito feliz que vocês estão entendendo. Mais ainda que vocês já estão sentindo coisas diferentes dentro de vocês. Aqui é importante. Uma mãe autorrealizada, ou com a permissão elevada, frequência de permissão realizada, acessada, não é perfeita.
Aqui a gente sai do lugar da filha que tem que obedecer. Aqui a gente sai desse lugar de perfeição. Aqui a gente sai e entra no lugar de vulnerabilidade, porque eu entendi que a minha história, ela é completa, ela me desfragmentou. Só que quando eu me torno generosa comigo, misericordiosa com tudo isso, eu me integro novamente. Eu aceito a minha menina. Grande parte do tempo da minha vida, eu repeli essa menina, porque ela me dava ódio, só de lembrar da minha história. Eu fui muito pobre, gurias, muito pobre, assim. Acho que meu marido foi mais. Ele tá aqui, tá rindo, né, cara? Meu marido chegou a morar em barraca. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei. Ainda hoje a gente estava fazendo uma ressignificação disso. Mas eu fui uma menina pobre, que estudava em ambiente de pessoas muito ricas. Então, eu era aquela que todo mundo tinha, não sei se vocês tinham nessa época, vocês devem lembrar, não sei, uma mochila chamada Mary Jane, isso me marcou muito. Mary Jane era uma marca da minha adolescência, assim, que, meu Deus, todo mundo queria. Todo mundo da minha escola tinha, e eu sempre tinha um negócio falsificado, ou um negócio que não tinha nada a ver. Não tinha dinheiro para isso, minha mãe tinha que dar conta de outras coisas, né? Então, esse cenário que era tão dualístico para mim, tão, eu entrava e saía de carros, de casas, e aí eu voltava para casa, minha casa não tinha reboco. Eu ia fazer trabalho na casa das minhas colegas, com tudo lindo, maravilhoso. A minha mãe, ela era babá na casa de uma pessoa que era a pessoa mais, uma das mais ricas da cidade, né? E era ela que pagava a minha escola, era uma escola privada. Muito legal, porque eu tive acesso, né? E a gente passava o final de semana lá, porque eles viajavam, minha mãe ficava cuidando das meninas, que viraram minhas amigas por bom tempo na minha vida. E elas tinham banheira no quarto delas, sabe? De hidromassagem. Então, eu vivia um final de semana que eu parecia princesinha de Hollywood, e aí, de repente, no domingo de noite, eu não tinha o que comer. Era mais ou menos isso. Ou eu comia arroz com formiga, porque, sei lá, era o que tinha, sabe? Então, essa loucura, esse lugar que eu não conseguia compreender quem eu era, me fazia, fora todas essas outras histórias que eu contei para vocês, me fazia não querer entrar em contato com essa infância. E olha só, eu estudei infância. Eu estudei infância como nunca, como ninguém, eu acho, no Brasil. Eu sei que é bom isso, é verdade isso. Eu sou uma das maiores autoridades em infância hoje. Porque eu queria entender a minha história. Eu queria entender por que eu sentia tanto. Então, quanto mais a gente é misericordiosa conosco, mais generosa, mais a gente vai dando para nossa menina aquilo que ninguém nos deu até hoje. E vocês são responsáveis em dar para elas, elas estão esperando até hoje. Elas estão esperando que vocês resgatem elas das situações que vocês passaram. Imagina agora a casa da infância de vocês. Imagine aquele cenário, como eu descrevi aqui o meu. Casa sem reboco, comida que tinha. E não é que minha mãe era desleixada, é que ela não dava conta, gente. Não dava conta, não. Tinha como dar conta. Tinha que trabalhar de segunda a sexta e final de semana para pagar aluguel. Entendem? Eu sei que algumas de vocês vêm dessa história e provavelmente ainda estão replicando essa história na vivência pessoal de vocês. Imagina essa casa de vocês, imagina a mãe de vocês lá. E se você puder fazer essa leitura comigo, quero te convidar a fechar os olhos e estar nesse lugar, assim, projetar lá. Quero te dizer que tu está segura em fazer isso hoje, porque nós estamos juntas. Esse é um ambiente espiritualmente selado, cuidado, tratado, e emocionalmente também. Porque eu faço isso com muitas mulheres, eu faço isso comigo. Tá tudo bem. Mas se também você se sentir que não é o momento, também está tudo bem. Nós estaremos contigo nessa também. Mas se você quiser, feche os olhos e te imagina nessa casa. Te imagina entrando adulta lá.
Quero que você visualize a sua mãe ali, em algum ambiente. Eu quero que você se aproxime dela. Que você dê um beijo, um abraço nela. Que você diga para ela o quão grata você é por tudo que ela fez, por todo o sacrifício, por toda a dor engolida, por todo o choro contido, pelas noites em claros, porque hoje tu é mãe, tu sabe que é difícil. E que provavelmente você foi uma criança que deu demanda para ela. Mas que hoje você veio aqui como adulta explicar para ela que você não quer mais carregar a culpa por ser alguém que cresceu na vida. Você não quer mais carregar a culpa de empreender, porque ela não conseguiu fazer por ela mesma. Você pode nomear as culpas que vierem na sua mente à medida que você for falando com ela. Só nomeia. Se você quiser só escrever, tá tudo bem. Estamos juntas aqui. Enquanto você vai falando isso para ela, quero que você possa segurar na mão dela e dizer para ela, mas mãe, eu só quero te dizer que eu te perdoo por tudo isso que aconteceu. Porque hoje eu entendi que a senhora não tinha condições de fazer melhor ou diferente. Eu deixo a tua história contigo, mas eu decidi hoje construir a minha própria história. E eu quero te contar que se você olhar para o lado, provavelmente você vai visualizar uma menininha ali do ladinho, paradinha. Talvez ela esteja assustada, talvez ela esteja sorrindo. Visualize ela. Ela é você. Todos esses anos ficou aguardando esse dia, esse reencontro. Quero que você vá pertinho dela, que nem você fala com seu filho, se abaixa na altura dos olhos, olha para ela com respeito e admiração e diga para ela que você veio buscá-la, que você não quer mais que ela fique sozinha nessa casa, que você sente muito por toda a dor, por toda a escassez, que você se sente muito por toda a negligência emocional, que você sente muito que ela ficou abandonada todos esses anos, mas que hoje você veio resgatá-la, porque hoje você pode cuidar dela. Você é adulta, conta para ela que você tem uma casa, que você trabalha, que você pode dar para ela aquilo que ninguém deu para ela até hoje. E que vocês duas vão construir os sonhos de vocês. Tenta lembrar com ela qual é o sonho que ela tem. Se é ser mãe, tu vai contar que você é mãe. E que você tá pronta. Gente, eu tô num calorão aqui. Tá muito bom. Eu sei que vocês estão fazendo isso juntas. Você veio para resgatar. Pega ela no colo, na mãozinha. E você fique tranquila. Porque a sua mãe já entendeu que o seu destino é sair daí. E continuar a sua jornada. Sem a obediência. Sem a fidelidade. Mas em honra. Aí você vai pegar ela pela mãozinha. Vai sair pela porta dessa casa. Quero que você abrace essa criança. Abraça forte, 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 forte. Até ela entrar de novo. Como se ela estivesse entrando em ti. Isso. Quando você se sentir completamente inteira, você pode abrir os seus olhos. Eu quero ver vocês. Oi, Emanuele, estou lendo aqui, tá? A sua história. Eu espero que você tenha conseguido fazer o seu exercício conosco. Aham. Não, você não está errada.
Você está tentando entender o que está acontecendo, tá? Indiara, que você recebeu o perdão, que você acessou o perdão, por isso que você está muito emocionado. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa que você conseguiu chegar nesse lugar. Quem se sente à vontade, levanta a mão se conseguiu fazer exercício, se ficou com alguma dúvida. Legal. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo, assim, ó, uma paz. É maravilhoso, né, Rê? Eu faço com frequência, tá? Se vocês quiserem fazer com frequência, porque é só para a gente lembrar de onde a gente saiu, para nunca mais voltar. Isso, Nai. A gente fica leve. Que bom, Rê. Fico feliz. Isso. A gente precisa agora deixar essa paz que excede todo entendimento tomar conta do nosso coração. Tá ótimo, Kelly. Tranquila. Depois essa aula vai ficar gravada, a Rê me disse. Eu vou liberar o e-book para vocês terão acesso infinito a esse conteúdo, tá bom? E aí, no momento que você se sentir preparada, você pode fazer. Imagina, Indiara, você merece. Você é uma filha muito amada pelo Senhor. Muito, muito amada. Eu quero só voltar aqui para nosso compartilhamento, para a gente fazer um encerramento. Tenho ainda 20 minutos, já que a Renata me libertou literalmente. Eu falei que vai ter que ser 5 da próxima. A próxima eu quero estar aí, tá? Se quiserem me convidar, tô indo. Só me chamar. Adoro uma viagem. Eu preciso dormir na casa de alguém. Eu sou dessas, eu vou para passar tempo na casa da pessoa, para comer a comidinha da pessoa. Sabe? Ser filha. Bom, gente, para a gente encerrar, né? Ah, combinado, já tô lá, é só me chamar. A melhor herança que um filho pode receber é uma mãe que vive a própria vida. Então, hoje, vocês estão sendo capacitadas, desde que vocês estão agora com a menina de vocês em mãos, no coração, de volta, vocês estão capacitadas para dar segurança. Amém, amo Cabo Frio. Dar segurança emocional, exemplo de comportamento e permissão para viver. Todos os dias que vocês quiserem lembrar que vocês precisam obedecer, porque vocês precisam ser fiel, porque vocês não vão dar conta da vida, vocês vão lembrar que vocês têm uma menininha que está esperando que vocês resolvam a vida por ela, que vocês brilhem, que vocês sejam empresárias de sucesso, que vocês ganhem muito dinheiro, que vocês sejam generosas com vocês, que vocês sejam generosos com os outros, que vocês amem os seus filhos sem medida, que vocês eduquem eles com paz, com estabilidade emocional, que vocês deem liberdade para eles expressarem o que eles são e o que eles sentem. Vocês precisam fazer isso por vocês? Então, o perdão que nos libera, a gente fez isso, e eu vou deixar esse mapeamento com vocês. Então, vocês podem usar a ferramenta que a gente fez em nome de Jesus. Amém, Ana? Aqui tem uma ferramentinha, que depois a Rê vai disponibilizar para vocês, que é sempre que o medo aparecer, pergunte-se, esse medo é meu ou um medo infantil? Será que sou eu ou é a minha menina que está precisando de ajuda? Porque entrou num lugar, entrou num sentimento, numa emoção que remete a experiências lá da casa da minha mãe e do meu pai. Em que momento da minha história ele nasceu, né? Então, são perguntas que vocês vão fazer sempre que vocês sentirem medo diante de alguma dificuldade, tá? Aí vocês vão escolher não carregar mais aquele sentimento que está aprisionando vocês para poderem continuar. Respirar, vocês podem fazer o exercício de escrita, que nem hoje a gente fez, ou esse da mentalização, liberar o perdão novamente e seguir. Vocês estão prontas para viverem aquilo que Deus diz que vocês são. Aquilo que as estrelas dizem que vocês são. Porque aquilo que é ligado na Terra
é ligado no céu. E hoje vocês foram ligadas a uma nova identidade, confirmando que vocês podem, em Deus, serem abundantes. Eu declaro isso na vida de vocês, em cada uma de vocês. Uma generosidade infinita a vocês mesmas. Eu declaro na vida de vocês uma liberdade espiritual e emocional a partir de hoje. E eu declaro uma abundância financeira. Aquilo que a gente não conseguiu fazer ontem, hoje e amanhã, a gente vai fazer. Amém? Rê, é isso. Dúvidas? Amém. Perfeito, foi maravilhoso. Glória a Deus, que bom. Fico Eu feliz. amei, muito obrigada. Eu tô muito emocionada, eu chorei muito. Oh, querida. Porque assim, o aperto que eu tava no meu coração parece que saiu. Glória a Deus, saiu. Saiu porque você liberou perdão. Agora você está livre, Indiara. Você está livre. Você é livre para fazer o que você quer. Entende? Só vai, meu amor. Você já é uma mulher próspera. Olha essa foto maravilhosa. Você é uma mulher linda. Extremamente empresária. Pronta para brilhar. Pronta para ficar rica. Eu quero ir aí para vocês pagarem a conta para mim, tá? Porque eu tenho permissão para receber as coisas das pessoas agora. Certo, meninas? Muito obrigada pela paciência de vocês. Obrigada pela generosidade em aceitarem as palavras com amor. Eu me sinto muito responsável em trazer isso, porque a gente entra em áreas emocionais e espirituais. Então, eu agradeço vocês terem me dado esse acesso ao coração de vocês. Glórias a Jesus sempre. Tá bem? Elas estão liberadas.